Irmãos, boa noite, irmãos que estão conosco, nos auxiliando neste culto, os demais irmãos que estão acompanhando em casa, que Deus os abençoe, que a graça de Deus continue sustentando as nossas vidas nesses dias que temos vivido, distantes fisicamente, mas com certeza estamos unidos no mesmo Espírito, agora louvando a Deus neste culto que Ele nos deu o privilégio de estarmos conduzindo este trabalho, este serviço ao Senhor. É um serviço que nós prestamos ao Senhor, honrar a Ele, cultuar. Foi para isso que nós fomos salvos, para isso que nós fomos criados em Cristo Jesus, para adorar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade, né? É o que a gente vai realizar por toda a eternidade, a adoração, adorar o nosso Senhor. E deve ser para nós uma expressão de muita alegria, né? Estarmos na presença do Senhor, louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Tanto é que isso vai ser eternizado, né? Então na eternidade nós não vamos fazer mais do que adorar a Deus em tudo. Então, maravilha, é isso. Irmãos, eu escolhi como tema hoje Jesus e o amor pelos discípulos. Eu queria começar essa meditação, creio que vai ser... Pedir para o irmão Biraci baixar um pouquinho o retorno dele aí. Ok, irmãos, eu queria começar falando algo aqui que talvez alguns não vão saber, mas serve de informação histórica. O começo da obra missionária na China foi marcada por muita dificuldade. Isso porque justamente pegou um período crítico na China, onde um movimento reacionário se levantou contra a presença ocidental, devido às questões comerciais e de soberania da China. Então, levantou-se um movimento chamado Punhos Fortes no chinês, ou como os ingleses identificaram, os Boxers. E nesse período foi um período muito crítico, especialmente para as missões, porque houve muita atuação por parte desse grupo revolucionário para tentar inibir o trabalho missionário dos cristãos que ali haviam. Então, perseguindo estrangeiros, cristãos, missionários, crentes locais, chineses, católicos. E um dos nomes que sofreu afrontas neste período foi o Jonathan Goforth. Eu não sei se você já ouviu falar, acredito que não. Ele era um missionário presbiteriano do Canadá e ele estava atuando neste período, final do século XIX para o início do século XX. E ele, em uma das tentativas desse grupo revolucionário, acabou saindo com o braço esquerdo ferido por um golpe de espada, enquanto ele protegia para que não atingisse a sua cabeça. Mas em meio às lutas, ele acabou sendo atingido, apesar de estar com um capacete, teve um corte muito profundo, e para escapar eles tiveram que fugir para muito longe, mais ou menos uns 1.500 quilômetros do centro onde estava acontecendo esta revolta por parte de alguns chineses ali. No livro Como Jesus Tratava as Pessoas, de Morris Veden, ele não coloca o nome, mas ele cita um missionário também, que estava na China nesse período, e que foi alvo dos Boxers. Eles raptaram esse missionário, levaram para longe, para um tipo cativeiro, e lá começaram cortando os seus dedos das mãos e os dedos dos pés, e falando para ele negar a sua fé. Ele não fez. E eles então avançaram um pouco mais e cortaram os punhos e depois os seus pés.
e já todo ensanguentado, eles perguntaram se ele ia negar a fé ou se tinha alguma coisa a dizer. E ele então disse: eu queria que vocês avisassem para o meu filho, e quando eu morrer, que ele viesse ocupar o meu lugar aqui na China. E, claro, não sobreviveu diante dos traumas que ele enfrentou e passou. Diante de cenários assim, e a história do cristianismo, dos verdadeiros cristãos, é marcada com sangue desde o início da perseguição que veio à igreja, que a gente sabe no livro de Atos, ali a gente vê aflorando, né, uma perseguição. Estevão é o primeiro mártir da igreja, morre pela causa de Cristo, mas vieram outros em sequência. O governo do império da época romana foi muito tirano. Naquele século e até o segundo século foi marcado por muito sangue. Muitos crentes tiveram a sua vida ceifada desta terra pelo simples fato de dizer não ao imperador, ao rei, um tipo de honra e adoração que era esperado dar, né, aos poderosos daquela época, e sim a Cristo, pelo seu amor a Cristo. Passaram pelo fio da espada, tiveram as suas vidas ceifadas. O autor de Hebreus mostra que não somente esses, mas muitos do passado e profetas que Jesus Cristo até fez alusão a eles, que morreram por conta do seu amor a Deus. E o autor de Hebreus diz que esses homens e também, claro, mulheres, não foram só homens, eram homens que esse mundo não era digno de receber, mas experimentaram os sofrimentos do que é estar ao lado de Cristo. Diante de sofrimentos, diante de pesares assim, às vezes as pessoas podem nos questionar quanto ao amor de Cristo por nós. Como que Jesus Cristo pode te amar tanto assim e, num momento como esse, não ser por você? Lembra que Jesus Cristo na cruz estava com os ladrões lá? E uma das falas dos que estavam ali era: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo, não é? Jesus Cristo poderia salvar a si mesmo? Sim ou não? Sim, ele poderia pedir ao Pai anjos e remover ele dali da cruz. Mas de fato, Jesus não fez isso. Ele não salvou a si mesmo, porque a obra era dele salvar os outros, mediante o seu sacrifício. Havia claramente ali uma questão muito mais profunda, espiritual envolvida. Pecadores que precisavam receber o perdão de Deus e que precisavam de que a sua culpa fosse tratada, que o seu pecado fosse então expiado. E através do sacrifício de Jesus, então, veio salvação. E, inclusive, Jesus Cristo, quando esteve lá naquela cruz, junto com o ladrão, Jesus também não salvou imediatamente o ladrão. Os irmãos conhecem a história. Jesus nem salvou a si mesmo e imediatamente também não salvou o ladrão. Agora, Jesus prometeu algo muito mais profundo, que era uma salvação eterna. Por isso que eu disse, não salvou imediatamente, porque o Senhor poderia ter sido por aquele ladrão naquele instante, quando ele abriu o seu coração para a fé. Mas ele não o fez. No entanto, a gente lê e observa o testemunho do Evangelho, que o Senhor fez promessas a ele. Estarás comigo no paraíso, foi isso que ele disse àquele ladrão. E aí, nesta palavra, foi onde o ladrão repousou, onde ele descansou. Apesar de estar a poucos minutos da morte, mas ele sabia que a vida não parava ali, a sua vida, a verdadeira vida. Então, haveria algo além daquilo. Vamos voltar algumas horas antes. O capítulo 15 de João
Jesus Cristo declarou o seu amor pelos discípulos. O capítulo 15 segue o capítulo 13, 14, 16 e 17. Esses capítulos são escritos por João naquela mesma ocasião em que Jesus estava com os seus discípulos na despedida, aquela noite do cenáculo antes de ser crucificado. O capítulo 15, então, faz parte dessa sessão estendida aí, do que Jesus falou naquela noite em que ele estava restritamente com os seus discípulos. Então, leia sempre. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, porque faz parte daquela mesma hora em que Jesus estava com os discípulos, ceando com ele e preparando os seus discípulos para a sua ausência. Os discípulos iriam sentir a sua ausência. Então, neste capítulo 15, nós temos Jesus Cristo ressaltando várias coisas e, dentre elas, mostrando para os seus discípulos que, de fato, ele amava os seus. Isso é dito a nós de forma muito clara nos versos em que nós encontramos aqui, os versos 9 em diante. Mas eu queria apenas ressaltar que os primeiros versículos, dos versos de 1 até 8, Jesus demonstra aos seus discípulos que eles deveriam permanecer nele. E os discípulos iriam sentir a sua ausência e que tudo aquilo que eles haviam recebido dos seus ensinamentos deveria ser confirmado na vida deles, no dia a dia deles. E eles deveriam então permanecer. Tanto é que este verbo é batido pelo Senhor aí várias e várias vezes. Jesus então diz aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira e fala que eles são os ramos. E diz para eles que é vital a videira, ou melhor, os ramos permanecerem na videira. E o versículo que se destaca dessa seção, dos versos de 1 a 8, é o verso 5, quando ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus falou aos seus discípulos que era indispensável. Eles tinham que permanecer nele. Não poderia de forma nenhuma se ausentar dele. E os frutos viriam. Os frutos, a evidência em obras seriam mostradas. E aí, na parte que nos interessa aqui, os versos de 9 em diante, nós percebemos o Senhor declarando abertamente o seu amor aos seus discípulos. Verso 9 ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Para que declaração mais clara do que essa? Aqui nós temos a declaração explícita do Senhor, que de fato ele ama os seus discípulos. Antes de qualquer coisa que eles iriam experimentar, iriam passar neste mundo, caído, manchado pelo pecado, Jesus falou claramente para eles: como ele diz, eu vos amei. Mas antes disso, o Senhor diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. Jesus ama os seus discípulos e ele os ama porque ele está plenamente convicto do amor do Pai, primeiramente, por ele. Alguém já assistiu aquele filme O Amor é Contagiante? Já assistiu? Interessante, não é? Expressões do amor é de um médico, né, que atua de forma brilhante, aquele forma de atuação humana em reconhecer e ver o problema do outro, né, se colocar no lugar. Aqui nós temos o amor que contagiou o Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele sabia que o Pai o amava profundamente. Apesar que a poucos minutos ele ia passar pelo martírio, pelo sofrimento, e Jesus sabia desde o princípio qual seria o seu caminho,
mas ele estava plenamente convicto que o Pai realmente o amava. E não era pela morte há poucos minutos que este amor não seria real. Como o Pai me amou. E esse é o fundamento para que então o Senhor também demonstre o seu amor para com os seus discípulos. E é interessante que isso vai contagiando, porque Jesus dá instrução aos seus discípulos quanto a amar uns aos outros, como Ele amou. Então você percebe, Jesus diz, o Pai me ama, por isso eu amo vocês, e vocês me amam, e por isso vocês têm que amar uns aos outros. Essas palavras já seriam suficientes para nós hoje, saber que o Senhor nos ama profundamente e o seu amor está muito bem fundamentado, porque está sob a base do amor do Pai. Ter alguém que nos ama perfeitamente é a melhor coisa que a gente pode saber, independente de qualquer coisa que possa vir sobre as nossas vidas. Amar, ou melhor, ser amado de forma perfeita. É esse tipo de amor que Jesus Cristo tem por nós. E jamais, por qualquer coisa que possa acontecer, deveríamos lançar dúvidas sobre este amor. E só existe este amor, o amor perfeito, o amor de Cristo. Talvez você possa se decepcionar nesse instante, falando para você que é casado, você não casou com uma pessoa que lhe ama perfeitamente, não é? E nem você também ama perfeitamente alguém. Só quem nos ama perfeitamente é o Senhor, só. Há uma pregação que o pastor Almir trabalhou isso, achei muito interessante, Irlanda me passou, ela escutou, me passou. Se o esposo, né, soubesse, ou melhor, se o esposo fosse perfeito, não teria escolhido aquela pessoa em que escolheu para casar. No final, todos os dois são imperfeitos, não é? Se eu fosse perfeito no meu amor, não teria escolhido uma pecadora como Irlanda. E também ela não é perfeita, e também a evidência é que ela escolheu a mim, que também não sou perfeito para amar. Agora, há um que nos ama perfeitamente e que nunca falha nesse amor para conosco. Então não coloque a sua expectativa assim elevada demais nas pessoas, no que diz respeito ao amor delas por você. Filhos não devem colocar nos seus pais uma expectativa de um amor perfeito. Não, os pais são falhos. Eles erram também. Vez ou outra eu estou confessando isso para os meus filhos e pedindo perdão quando eu erro com eles. Eles estão me assistindo, eles sabem disso. Nós não somos perfeitos, falhamos no nosso amor. Porém, Jesus Cristo não falha neste amor. O seu amor é perfeito, porque está fundamentado no amor do Pai. Como o Pai me amou, eu vos amei. Que maravilha é ouvir sobre isso e descansar os nossos corações nesse sentido. Agora, Jesus mostrou para nós a extensão do seu amor. Eu queria que os irmãos olhassem comigo aqui, os versículos 12, foram os versículos que foram lidos. A partir do verso 12, Jesus fala da extensão do seu amor, que os seus discípulos, então, são chamados a imitar também. Vamos lá. Versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está demonstrando para os seus discípulos até onde chegou o seu amor. O seu amor foi até a morte. Ele se entregou
por aqueles que ele chama aí de amigos. Interessante que a palavra aqui usada para amigos é diferente, por exemplo, daquela palavra em que nós encontramos quando Jesus, lá em Mateus, acho que é 22, quando Judas chega, estou bem recordando o capítulo, mas Judas chega para entregar o Senhor com um beijo, e Jesus diz: amigo, para que vieste aqui? Não é a mesma palavra. Pelo contexto lá, é um amigo em que você não tem, ou o amigo não tem tanta consideração assim, que talvez a gente chamaria de colega. Existe uma diferença, não é? De colega e de amigo. O amigo normalmente você compartilha, o amigo normalmente você se abre, o amigo você confia, o amigo você praticamente compartilha da sua vida. Esse é amigo. E talvez nós não tenhamos muitos amigos nesse sentido. Não sei se você consegue preencher os dedos da sua mão com pessoas assim. Na família da fé, nós devemos encontrar pessoas assim. Jesus, então, diz que ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, a primeira demonstração aqui da extensão do amor do Senhor por nós é que Ele se deu por nós. Ele foi até as últimas consequências. Nós somos chamados, e temos visto aqui que o Senhor nos chama como discípulos a amar uns aos outros, mas nós somos limitados, infelizmente, neste amor. Talvez não conseguimos ir a tal ponto de dar a nossa vida, chegar ao máximo da expressão do amor, que é entregar até a própria vida. Talvez na primeira situação em que isso poderia ser pedido, a gente, dobrava as nossas calças e saía correndo da situação e deixando para trás. Mas é interessante que, por exemplo, na relação de marido e mulher, nós vemos que o Senhor ordena aos maridos que deem a vida. E aqui o Senhor nos diz que não há amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é só Jesus Cristo que se encaixa nisso aqui. Creio que todos nós, o nosso amor é deficiente. Ok, nós podemos cumprir isso em certa parte. Como assim? Nós podemos cumprir isso quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver em prol de alguém. Os filhos roubam de nós, em certo sentido isso. Roubam de nós nosso tempo, roubam de nós nosso descanso, né? Rouba de nós o dinheiro que de repente poderia ser gasto com nós mesmos, comprar uma coisa que está faltando ali, sei lá, né, uma blusa, e a gente acaba direcionando para os filhos. Os pais normalmente fazem assim: falta para mim, mas para os meus filhos não. Então às vezes a gente demonstra amor nesse sentido. Ou no uso do tempo, quando eu tiro, por exemplo, para conversar com alguém, ou estar junto de uma pessoa que necessita de um aconselhamento, de uma voz amiga, de uma pessoa ali em que ele pode contar. Então a gente deixa de viver para nós mesmos naquele instante para separar tempo e estar com aquela pessoa. Quando nós compartilhamos, por exemplo, o Evangelho, nós estamos, em certa medida, também cumprindo isso. Nós estamos preocupados com a alma daquela pessoa. Estamos deixando de viver a nossa vida em prol de um benefício eterno. Mas chegar àquele ponto de colocar a sua vida sobre o sacrifício e deixar com que o seu sangue seja derramado, são para poucos. São para poucos. Há
na história de John Bunyan ele experimentou isso, quando poderia fugir e deixar os seus liderados ou a igreja em que ele liderava, e ele não fez, mesmo diante da afronta do governo, tentando barrar o seu testemunho ou a sua pregação, estabeleceram até leis para proibir que ele pregasse. Ele foi e pregou. E isso resultou na sua prisão. E ele disse: como que eu não cumprirei esse caminho? Como não? Estou aqui apenas parafraseando, mas ele decidiu ser preso para não negar o seu Senhor e não deixar de dar exemplo à igreja, que deveria também pagar o preço por servir a Cristo. Exemplo de alguém que amou ao Senhor e também conduziu a sua igreja ao amor a Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Essa é uma evidência muito clara do seu grande amor. Então, se nos falta algo aqui, isso não pode manchar de forma nenhuma aquilo que o Senhor fez por nós, como demonstração clara do seu amor. Veja que ele ofereceu a sua vida em favor, em benefício. E ele diz dos seus amigos. E ele, no verso 14, ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, e já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus declara o seu amor quando ofereceu a sua vida por nós, mas também nós podemos perceber aqui esse amor quando ele nos levou a um lugar de destaque ou de posição. Ele nos tirou do lugar de servos, porque nós somos servos também, e nos deu, não é, o privilégio de sermos chamados amigos dele. Eu tenho chamado vocês de amigos. E ele diz: e vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É uma amizade em serviço. Porque quem ainda está estabelecido, quem é Senhor, é Cristo. É Ele que manda. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos seus amigos. E Ele traz, com esta linguagem, com o uso da palavra, a uma intimidade. E aqui é diferente, como eu falei, da palavra que é usada lá para Judas, quando o Senhor chamou Judas de amigo. Aqui é uma palavra de intimidade, de aproximação. Assim, em toda a Bíblia, nós temos poucos que são chamados amigos de Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus, lá em Êxodo capítulo 33, verso 11. Abraão também. Em Êxodo 33, 11, que é o texto que eu trouxe aqui de Moisés, fala da revelação que Deus entregava a Moisés e que Moisés recebia e tinha aquela intimidade. Deus falava com ele como amigo. Abraão, no entanto, é chamado amigo de Deus. Textos como 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, que é uma referência também, ou que é praticamente apresentado por Tiago 2, 23, ele mostra que Abraão foi chamado amigo de Deus. E foram poucos que foram chamados assim. No entanto, Jesus Cristo nos chama de amigos. Veja, irmãos, que privilégio. E quanto Ele nos amou em nos dar tal posição, que poderíamos continuar como servos. Caiu um negócio aqui. Podíamos ser chamados como servos, mas Ele nos chamou de amigos. Como servos, Ele lembra que os servos não sabem o que faz o seu Senhor. E o contexto era aquele em que o servo era deixado
na casa para cuidar, e o seu senhor sabia e o servo não sabia o que é que o senhor ia fazer, só sabia que ele iria voltar. E Jesus Cristo, vocês não são assim. Eu tenho entregado a vocês o que eu recebi do meu Pai. É os segredos, é a palavra, é a verdade. E que privilégio aqueles tiveram e que nós temos também de ter a palavra. Mas veja que continua o Senhor demonstrando a extensão do seu amor, quando ele diz aqui que foi ele que escolheu. Na continuação, diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Jesus então diz: olha, quem escolheu vocês? Foi eu. Foi ele que nos escolheu. O que foi que ele encontrou naqueles discípulos que pudesse atrair? Nada. Como de fato, poucas horas depois ia ser demonstrado que todos eles fugiram, se esconderam, com medo dos oficiais, com medo dos religiosos e de todos ali, não é? Não foi coragem que Jesus viu nesses homens. Não é que eles eram as pessoas assim mais maravilhosas, amáveis, de forma nenhuma. Cada um dos discípulos tinha, né, o seu problema, o seu pecado, a sua vida, que o Senhor, por 3 anos, esteve com eles ali trabalhando, mostrando o amor do Pai, porque Ele quis escolher essas pessoas. Não é porque eram as melhores, como também a própria escolha da nação de Israel. No Antigo Testamento fica claro, né? O Senhor demonstra isso. Não é porque vocês eram a nação mais numerosa, o povo mais forte. De fato, não. Deus, quando escolhe, não é por cara, não é pelo que nós achamos que somos, ou o que nós podemos realizar ou fazer. Não é isso. Não é por isso. Ele escolhe sob a base do seu amor. Ele escolhe, ele decide amar. Ele decide compartilhar da sua compaixão e graça. Irmãos, e nós fomos alvos disso. Fomos alvos dessa decisão do Senhor. Ele nos escolheu para recebermos aquilo que nós não trabalhamos, aquilo que nós não buscamos, a salvação, o perdão, a vida eterna. O Senhor nos escolheu para coisas que os nossos olhos jamais, neste mundo, viu, consegue imaginar. Ele nos escolheu. Prova do seu amor. Jesus diz: eu não escolhi, não foi vocês que me escolheram. Eu que escolhi vocês. E isso continua até os dias de hoje. Não há mérito da nossa parte. Não há qualquer esforço da nossa parte para chamar a atenção do Senhor para nós, de forma nenhuma. Ele nos encontrou. E como testemunho pessoal, ele me encontrou quando eu não o queria. O testemunho do apóstolo Paulo pode ser o testemunho de muita gente. A mente presa na vida aqui, com os seus propósitos aqui, e a graça do Senhor atinge, transforma e muda. É Ele que escolhe quem Ele quer. Verso 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Fundamentados no amor de Cristo, somos chamados também a amar uns aos outros.
Porém, Cristo não deixou de advertir, e aqui nós podemos ver também um sinal do seu amor. Jesus Cristo sofreu por causa da justiça. E aqueles que são alvos do amor de Cristo andarão também segundo o seu Senhor. E aí os versos 18 até o verso 25, Jesus demonstra para os seus discípulos que eles serão também perseguidos, serão alvos de afronta, de perseguição, alvos da maldade do homem, do ódio do homem. Veja, vamos lá, versos 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Que é certo? Jesus está declarando aqui que o mundo irá odiar os seus. Mas deixa claro para eles que esse ódio pelos seus não é necessariamente por eles, mas porque primeiro odiou o Senhor, que os amou. Então os discípulos devem ficar tranquilos nesse sentido. O ódio que o mundo sente pelo Evangelho, por Cristo, por aqueles que declaram a sua fé em Jesus Cristo, mesmo diante das piores ameaças, é um amor é um ódio primeiramente direcionado a Cristo. Então, lembrando o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que seguia naquele rumo para Damasco, o Senhor chegou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque o ódio contra a igreja é o ódio contra Cristo. E nós devemos tranquilizar o nosso coração. Ok, vivemos em um país onde a perseguição não é tão forte assim, por enquanto. Não desejo a perseguição, mas quem garante que as coisas continuarão? Quem garante que as coisas não seguirão para outro sentido, para outros rumos? Quem garante? O homem poderoso, por sede de controle, ele pode muito bem trazer as afrontas que o Senhor Jesus Cristo advertiu aos discípulos. Nós temos outros lugares, nós temos nações, como a própria China também, onde igrejas cristãs foram demolidas, acabadas. Igrejas históricas. Pesquise e você vai ver. Sai na mídia? Não. Por quê? Porque o mundo ama o que é do mundo. Jesus diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Muito cuidado com os aplausos do mundo, muito cuidado com o reconhecimento do mundo. Pode haver uma sedução, e é o primeiro sinal de alerta. Se o mundo nos aplaude, se o mundo nos reconhece, então estamos com um problema, e é um problema talvez em nós mesmos. Estamos de fato vivendo Cristo? Estamos de fato sendo a luz e a verdade nesse mundo? O que é esperado, que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos, é que o mundo odiaria. Isso não vai mudar. Porque o coração do homem continua o mesmo desde a queda. E desde lá se afasta de Deus e odeia tudo aquilo que é da luz. Se há raios do Evangelho em você, se há sinais da graça na sua vida, isso vai trazer algo àqueles que você tem contato. Vai mexer, porque a luz, ela mexe com as trevas. E Jesus diz isso. Jesus diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Mas se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E esse aqui é um alívio em um momento tão crítico, porque ainda há neste mundo a presença do Espírito que atua, que mediante a apresentação e a entrega da palavra, do Evangelho, há pessoas que vão acolher. E é isso que nos faz ter sentido neste mundo. Então nós não vivemos para grandes empreendimentos aqui, não vivemos para grandes construções, para buscar grandes coisas nessa vida. Se a grande coisa que nós devemos correr atrás e buscar é de levar o conhecimento de Cristo aos pecadores. Mas a razão do nosso viver não é construir, conquistar grandes coisas aqui, que vão ser levados pelo vento e pelo tempo. Mas devemos construir para a eternidade. E nós fazemos isso à medida que compartilhamos a palavra, porque há aqueles que irão guardar essa palavra. E são estes que mais tarde se alegrarão junto conosco naquele encontro que está reservado para acontecer a qualquer instante. Era estes que Paulo ansiava encontrar, aqueles em que ele entregou a palavra e foram salvos. Era esta coroa que ele iria receber na presença de Cristo, ter aqueles irmãos que foram atingidos pelo Evangelho através do seu anúncio. Irmãos, isso é boa coisa. É isso que a gente precisa nos esforçar também. Como crentes, nós não podemos passar os poucos dias aqui sem se importar com a eternidade daqueles que estão em nossa volta. Devemos orar e investir também. E está chegando o momento, já é, na verdade, o momento de nós direcionarmos nesse sentido, porque tem pessoas que estão partindo, estão saindo, estão morrendo sem ter as suas vidas entregues a Cristo, sem ter recebido o testemunho, pelo menos o testemunho da verdade. E a gente precisa atuar nesse sentido, por todas as portas, por todos os lados, porque alguém guardará a palavra. Mas lembra, uma boa parte não. Uma boa parte perseguirá. É isso que Jesus adverte os seus discípulos. Para encerrar, versos 21, ele diz: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus sempre diz: tudo isso por causa de mim. Tudo isso por causa de mim. Cristo veio como testemunho da verdade, revelou nos dias que ele esteve aqui os pecados daqueles que estavam com ele e o acompanhando. Eles não têm desculpa, os versos seguintes vão tratar disso. O Senhor diz que eles não têm desculpa do pecado, porque ele, sendo a luz, revela o pecado e revelou o pecado. E quando isso é demonstrado, então o ódio se evidencia, porque nenhum homem gosta, ninguém gosta que seus pecados sejam descobertos, sejam falados, né? Ninguém gosta de aconselhamento aqui, quando você está errado, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. E Jesus, como luz neste mundo, revelou as trevas, mas os homens amaram mais as trevas. E aí Jesus diz que o pecado deles não tem desculpa, porque foi como esfregado na cara deles, né? Mas não quiseram reconhecer, não quiseram. Pelo contrário, se encheram de ódio. Verso 23, diz que me odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse
feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Uma alusão aí à passagem do Antigo Testamento, do Salmo 35. Então Jesus Cristo mostra que as suas obras, de fato, foi para tornar evidente aquilo que o homem precisa reconhecer, precisa voltar-se para o Senhor. Mas eles não aproveitaram as suas obras, as obras de Cristo, como evidência que precisavam se consertar com Deus, mas se encheram de ódio, e de raiva, e de ira, e como Jesus está antecipando aos discípulos, né, o que vai ser realmente mostrado daqui a poucas horas, porque ele vai sofrer o ódio dos religiosos, o ódio dos soldados, o ódio de todos, sem motivo. Ele veio como justo. Ele veio e viveu justamente. E o próprio Pilatos reconheceu isso, né? Ele disse, eu não vejo motivo. Nos versos 26 e 27, aqui nós temos o testemunho do Espírito Santo aos discípulos. O Senhor garante a eles, ele diz, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui está quem nos concede poder para resistir aos dias maus e às afrontas. O Espírito Santo que nos foi dado. É Ele o principal agente em fazer do crente vitorioso, mesmo diante de cenários caóticos e de pesares, e até, como o Senhor Jesus Cristo colocou aqui, até esse grau de perseguição e de afronta e até a morte. É o Espírito Santo que concede poder ao crente. E é neste Espírito que nós devemos andar. Esse texto, para concluir, ressalta para nós de forma muito clara que Jesus, Ele nos ama no presente e nos amará no futuro. No presente, Ele tem nos dado do seu Espírito, que nos fortalece em meio aos momentos de dores, nos momentos de angústia. Mesmo em cenários tão terríveis como aqueles em que eu apresentei no início da mensagem, de perseguição feroz contra aqueles que são de Cristo, ou mesmo diante de cenários de morte como nós temos experimentado nesses dias, mortes vindas de outro sentido, né? O problema da doença aí que a gente tem enfrentado, seja qual for o cenário, descanse na verdade que Cristo, Ele nos ama profundamente. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor demonstrou para nós teu grande amor e que nada nesse mundo que possa acontecer conosco pode remover de nós este amor. Até as piores calamidades, a perseguição por conta da justiça,
Nada, Senhor, nos separa do teu amor. Obrigado porque fomos alvos por tua escolha, não porque tínhamos algo de bom em nós, mas que o Senhor nos escolheu e nos concedeu aquilo que é necessário para a nossa vida aqui, que é do teu Espírito em nós, nos movendo, nos dando coragem para levantar a cada dia e enfrentar os dias, seja ele qual for que se apresentar. Faz-nos andar confiantes, Senhor, na tua presença. Abençoa a tua igreja, teu povo, fortalece cada irmão e possamos descansar no teu amor. É a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Quero convidar o irmão Mauro e os irmãos que estão na direção para a gente entoar mais um cântico ao Senhor.